Voltei. Oi, gente. Agora eu tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Gente, eu estava falando aqui para a Ianca, o bom dessas reuniões online é que você janta, bebe água, troca de roupa, muda de lugar. Acho que estamos todos, né, gente? Até agora ninguém mais pediu para entrar aqui. Fabi tava... Ah, o Bolito. Eu tô aqui, voltei. Falta o Almir também. O Almir não voltou ainda. Cadê nosso presidente? Ah, chegou. Ok, pessoal, estamos de volta. Cheguei. Hello. Anotando aqui, porque eu tive que resolver uma urgência aqui, eu perdi. Então, ficou artes visuais, artesanato e economia criativa? Isso. Patrimônio e memória. E agora a gente está aqui debatendo sobre a nomenclatura do setorial de música. Uhum. Ô, Fabi, enquanto vocês estavam falando, eu joguei aqui nas internet, e aí a gente poderia pôr também, não sei se faz sentido para você, música e produção fonográfica. Essa produção fonográfica abrange edição, mixagem, pós-produção musical. Me parece ser essa questão da parte técnica que você Sim. cita, né? Eu acho. Masterização, né? Técnicas de gravação. Isso, eu acho que fica mais adequado mesmo. Ao invés da gente colocar produção musical, produção fonográfica. Sabe, porque eu vejo assim, né? É igual eu estava falando, que, na verdade, essas pessoas que trabalham nesse meio, apesar de ser um meio musical, parece que elas não conseguem se inserir, né? Elas, igual quando aconteceu da lei, né? E eu fui falar, né? O meu técnico, lógico, ele está dentro do meu projeto, mas eu falei para ele, falei assim, você pode escrever um projeto, você, né, e tal. E aí ele falou assim, nossa, mas eu posso fazer isso? Então, tipo assim, né? Por final, infelizmente, ele não abraçou, né? Ficou só comigo ali mesmo, né? Mas assim, eles realmente, assim, me parece assim que eles não sabem aonde se inserir, apesar de trabalhar com a música, tipo, é como se eles não se vissem eles unidos ali, né? Tipo assim, vou procurar quem? Nós somos independentes, tipo assim, né? Exato. Então, e eu acho que é uma forma de ajudar, né? E até futuramente, a questão de cadeiras, né? Até ajuda, né? Num preenchimento, né? Porque, assim, abrange mais pessoas também, né? As pessoas entendem melhor, né? Esse setor entende que também pode participar, né? Samantha. Oi. Você entrou depois que eu tinha falado, não sei se você chegou a ouvir o que eu falei.
Não ouvi a perguntar. Eu sugeri aqui, ao invés de produção musical, eu dei o Google, e aí apareceu produção fonográfica, que entra toda essa galera que a Fabi comentou aí, da parte de mixagem, de pós-edição. Eu tenho uma sugestão para ver se rola junto, pode ser? Alô? Estamos Vocês me ouvindo. ouvem? Tá. A minha sugestão, na verdade, é o seguinte: esse mesmo olhar que a Fabi está tendo em cima das pessoas que são os trabalhadores da música e que não necessariamente é o artista que está lá no palco, né, que seriam essas pessoas da técnica, elas não existem só no campo da música, elas existem no campo do teatro, do circo, das artes visuais, enfim. Daí o que eu ia perguntar é, será que existe a possibilidade da gente ter uma cadeira, um setorial? Pensei nisso mesmo por causa desse, não vou nem dizer essa imersão, por causa desse afundamento na lei Aldir Blanc que a gente está, que a lei não foi pensada só para o artista, foi pensada para o trabalhador da cultura. Então, não seria o caso da gente ter um setorial para técnicos e trabalhadores, produtores culturais, ou seja, pessoas que trabalham pela cultura, que são geridos e abraçados pelo campo cultural e artístico, mas que não necessariamente vão procurar, por exemplo, não necessariamente um cenógrafo iria atrás da pessoa de teatro. Talvez se o espetáculo fosse de música, ele ia querer ir atrás da Fabi, que é de música. Se a gente tiver uma pasta somente para esses técnicos, né, do campo artístico e cultural, talvez a gente abrace todos esses trabalhadores da cultura. Nossa, acho sensacional a ideia essa. Até você citou o cenógrafo, tem, né, cenografia em exposição, em feira de livro, é bem abrangente, achei massa. Só me dá uma parte. O Thomas também pediu a palavra. Pode ir, Machado. Eu espero. Não, rapidinho, como foi citado a Aldir Blanc aí, e eu acabei de receber uma mensagem, isso é mais direcionado para o pessoal da Aldir Blanc, tá? Só para vocês já irem pensando. Eu fiz contato com a deputada federal Renata Abreu a respeito de uma demanda de vocês sobre prazo da contrapartida, etc, etc, etc. Eles me deram um novo contato de um assessor dela e eles querem que eu mande algo mais em texto, já digitado, do que exatamente está necessitando. Então, por favor, me mandem no WhatsApp para que eu possa encaminhar para eles. Só isso, obrigado. Bom, agora vou eu. Olha, eu vou ser bem honesto. Eu adoro a ideia também. Eu adoro a ideia de pensar em uma representação dos técnicos e produtores e, enfim, e todos os outros profissionais que atuam, como a Samantha falou, fora dos palcos, né? Para além dos palcos, né? Mas... super válido. Mas eu acho que, assim, como a gente está fazendo todo esse movimento justamente porque a gente tem dificuldade em compor o conselho e em ter as pessoas participando ativamente do conselho. No final, sempre participam as mesmas pessoas, por interesse particular de cada um, pela atuação, pela forma, o ativismo de cada um, né? Então, eu não sei se, assim, vale a pena a gente... vale a pena, não. Vou reformular. Se a criação de um novo setorial, de um novo fórum para atender essa demanda, que, ao meu ver, ela pode sim estar incluída nos fóruns que já existem, né? Eu acho que isso também vai da análise, da reflexão desses profissionais. Então, assim, eu não vejo problema nenhum que um técnico de iluminação, que uma hora pode estar num show de música, numa apresentação de música, e hora pode desenvolver uma atividade relacionada a uma peça de teatro, e que também pode estar numa produção cinematográfica, ou pode estar montando uma exposição, que também precisa de um sistema iluminotécnico, né? Então, assim, eu acho que
essa polivalência das práticas, das profissões culturais faz parte da cultura, né? As pessoas atuam em várias áreas, né? Eu acho que um ator não trabalha só no teatro, também trabalha na TV, no cinema, e nada impede de ele recorrer a uma classe, naquele momento, à música, porque ele agora está desenvolvendo um projeto relacionado à música, né? Eu acho que é um pouco... acho que o movimento é de abraçar, mas de enxugar. Porque não adianta... A gente, eu acho que é mais a Joyce, que tem que correr atrás das pessoas na rua, tentando laçar pessoas que ela sabe que trabalham com essa... então, trabalham nessa área, né, ou desempenham essas funções na prática, mas mais por uma função por uma necessidade de compor o conselho, porque talvez eles não queiram essa representatividade própria, ou, vou além, a responsabilidade de representar essa classe, né? Então, eu acho que se eles podem ser atendidos pelos setoriais que já compõem o conselho, eu acho que a gente tem que fazer, então, um trabalho de conscientização, se é que esse é o nome, de que essa classe, que esses profissionais são representados pelos fóruns, pelos setoriais que já compõem o conselho, porque senão a gente vai abrir, e no final a gente vai ter 1 milhão de cadeiras que não vão ter a participação, a atuação no conselho. Então, essa é a minha preocupação, por isso que eu já voto contra a criação desse conselho, desse setorial no conselho. Não por não valorizar a profissão, a importância dele dentro da produção cultural, porque senão a gente também vai ter que abrir várias exceções. Por exemplo, o agente cultural. O agente cultural não trabalha com iluminação, com cenário, com expografia, enfim, com música, com a produção fonográfica, como tudo, né? Então, acho que essa é a minha questão. Será que vale a pena a gente abrir mais um setorial para ter que, talvez, sofrer com a dificuldade de uma não participação? Eu acho que é isso. Tem essa questão também, né, gente? Bem, bem colocado. Daisy tá com a mãozinha e acho que a Samantha tá com a mãozinha. Posso só fazer uma sugestão, então? Se for uma cadeira em que a maioria acha bacana, concorda que seja incluída, mas que a gente também não quer ficar aumentando ao mesmo tempo, né, ao passo igual o Thomas falou aí, talvez a gente possa deixar aí de backup. Não entramos num acordo, o poder público vai ficar com X cadeiras. Que cadeira que a gente bota a mais, então, nos setoriais, entende? Para a gente saber se essa ideia é boa, mas é melhor que não entre agora por uma questão de abrir demais o leque, ou se a ideia não é boa, daí a outra coisa fica de fora mesmo. E agora aqui para mim vai bugar, ó, porque se eu compartilhar a tela da lei original, depois eu não consigo ficar editando aqui. Vocês vão ver nas duas. Eu posso falar? Pode, deve. Eu concordo em parte com o que o Thomas disse, a gente já tem esse problema, né, para conseguir compor os conselhos, todos os conselhos, então é complicado ficar criando cadeira. Por outro lado, eu sempre digo assim, né, para você, eu não sou artista, eu tenho uma cultura, mas eu realmente não sou artista. Se eu não tivesse no poder público, ou indicada pelo poder público, eu não teria um lugar no Conselho Municipal de Cultura, né? E eu faço projetos culturais e etc. e tal. Acho que nós poderíamos, sim, pensar na questão de criar uma cadeira e aí expandir, como a Samantha falou, ao invés de colocar só para coisa que você falou, que eu nem lembro o nome, né? Músicos, mas uma cadeira específica para produtores de cultura, enfim, um nome que abarque, né? Produtores, gestores de cultura, alguma coisa assim. E eu sugiro, gente, em outros conselhos a gente tem feito e está dando certo, que a gente acrescente na lei, já que a gente está revisando, um artigo, e assim, eu inclusive estou copiando e colando em todos os projetos de lei que eu estou enviando para a Câmara, que é assim, a gente faz um edital para a sociedade civil, não preencheram as cadeiras da sociedade civil, faz um novo
15 dias depois não preencheu, o próprio conselho, aqueles presentes, se reúnem e decidem qual cadeira do poder público sai naquele mandato, naquele biênio. Entendeu? Porque aí a gente sempre mantém a paridade, sem ter que, cada vez que tiver um problema desse, ficar mandando um projeto de lei para a Câmara para arrumar ou suprimir cadeiras, né? E nunca fica sem compor esses conselhos. Se vocês quiserem, eu não tenho aqui assim agora, porque eu não sou muito boa de mexer no celular, meu negócio é mais computador, mas posso mandar esse artigo para vocês. Mas ele se resume nisso, tá? Em colocar na lei que, caso as cadeiras da sociedade civil não sejam ocupadas, o conselho, depois de 2 chamamentos, tá? Com toda a transparência, etc., o próprio colegiado vai lá e escolhe, bom, então nós vamos suprimir para este biênio esta cadeira do poder público, né? E aí no outro biênio faz o mesmo processo, abre o chamamento, tal. Tem todo mundo? Tem. Então vem todas as cadeiras do poder público. É um mecanismo que a gente encontrou para não ficar sem compor conselho por falta de representatividade. Bacana. Perfeito. Estamos. E aí? Música que a gente parou, né? Pois é. Paramos da música. Se a gente vai alterar a nomenclatura ou se permanece música somente, como era aqui a lei original. Deixa eu pegar aqui, música. Mais alguém tem alguma consideração a fazer? Então ficaria esse, como que é? Ficou? Fórum Setorial de Música e Produção. E produção fonográfica? Travou a Joyce? Alô, alô, Joyce. Oi, eu estou ouvindo normal. É isso então, né? Fórum de Música e Produção Fonográfica. Isso, alguém se opõe a essa nomenclatura? Eu me oponho. Deise. Não, então, eu queria que vocês pelo menos votassem essa questão da gente poder criar essa cadeira específica para produtores culturais, ou um nome que vocês julguem melhor, e colocar esse artigo que a gente pode, que na ausência de, não só dessa, de qualquer outra cadeira da sociedade civil, a gente exclui uma do poder público para aquele biênio. Porque, por Então, exemplo, a proposta é um músico e um técnico de som, gente, quem vai ficar com a cadeira? Então, aqui a sugestão é permanecer só Fórum Setorial de Música e ser criado um Fórum Setorial de Técnicos e Produtores Culturais e a inclusão de um artigo dando essa abertura legalmente para que, caso não haja composição, que o Conselho tenha o seu andamento normal, sendo excluído aí, se iguala, né? Fazendo o que for necessário para paridade. Acho que pode uma ser boa por aí, ideia. né, Joyce? Posso só Pegar fazer o um artigo adendo com a Deise, né? na criação desse novo fórum, né? Eu acho que aqui a gente vai ter que discutir um pouquinho na nomenclatura que a gente vai usar, não vai ter jeito, porque assim, eu sugiro que a gente inclua, então, agentes culturais também. Então, que fique fóruns setoriais de agentes. Eu acho que é melhor colocar na ordem alfabética, não? Sei lá. Ter agentes, produtores e técnicos culturais. Eu não sei. Ai, gente, como vocês são chique. Porque assim, culturais. esses cursos que a gente participa, né, Joyce? Eles até usam muito esses termos, né? Os agentes culturais, os gestores culturais, né? Muito disso. Trabalhadores da cultura, gente. Hã? E trabalhadores da cultura? Termo trabalhadores da cultura. Mas isso não é um pouco muito genérico?
Porque Não afinal... é, Thomas, porque senão a pessoa ela não se encaixa. Mas Ela olha se a dança e fala assim, e mas se eu a não sou da pessoa dança. trabalha no ramo, e se a pessoa trabalha no ramo cultural, mas ele não sabe, ele nem sabe que ele é um agente cultural, ele não é um produtor, não é ele que ajuda a produzir os eventos, os espetáculos, e ele também não se entende como, sei lá, qual é o outro que a gente tinha pensado, técnico, né? Não sei, assim, eu Mas, Samanta, entendo que se a gente pecar aqui, tem que pecar por excesso. Talvez a gente possa colocar uma cadeira com essas 4 nomenclaturas juntas, ou só 3, enfim, foi só uma sugestão, mas talvez seja demais, não sei. Eu acho Eu que acho colocaria assim, pertinente. Acho que pertinente que a Samanta falou, porque abrange todo produtores mundo. técnicos e trabalhadores culturais. Sim, eu acho que pertinente Como porque é que abrange todo fica? mundo e vai de encontro o que a Fabiana falou, né? A respeito do Posso técnico falar dela, uma por exemplo. coisa? Na Lei Aldir Blanc, a gente chegou a constatar, gente, que até o pipoqueiro é um trabalhador, como ele é relacionado a, por exemplo, o pipoqueiro da praça em Pirassununga, se ele se auto-reconhecer e buscar esse tipo de nomenclatura para si, quiser ser acolhido e tiver que procurar os direitos dele, porque a banda parou de tocar, eu não tenho mais as crianças para comerem pipoca, ou seja, ele é um trabalhador do ramo da gastronomia, afinal de contas é pipoca, mas ele é um trabalhador da cultura, porque ele tem ali o público dele por causa de um evento musical, por exemplo. Se a pipoca dele tiver queijo, eu ajudo ele. O Thomas está pedindo a palavra. Foco! Eu vou de novo ser o do contra. Vai. Desculpe, Joyce, eu sei que você pediu foco, mas eu vou ser o do contra. Eu faço esse papel aqui, eu assumo a carapuça, não tem problema. Eu sou contra no sentido de que faz parecer colocar trabalhadores da cultura aqueles que foram excluídos dos outros campos, dos outros setoriais. Então, eu fico pensando, por exemplo, esse exemplo que você deu do pipoqueiro. Por que que o pipoqueiro está relacionado à cultura? E aí eu peço uma resposta. Ao meu ver, é porque é tradicional. Ele está na praça, faz parte de uma vivência, de uma experiência, de um percurso histórico. É essa leitura que eu faço. E dentro da cultura tradicional, e aí o Paulo pode, como representante, se colocar também, eu acho que estão inclusos dentro desse, na minha leitura, dentro do conceito de cultura tradicional, também a gastronomia. Então, eu entendo a nossa preocupação em tentar incluir todo mundo, né? Eu acho que só colocar ali um fórum setorial de todos aqueles que não se sentem atendidos nos fóruns anteriores, eu acho que não é a solução, né? Eu acho que eu entendo que trabalhadores da cultura engloba todo mundo, mas engloba, inclusive, todos os outros setoriais. Eu não sei se eu estou sendo claro, porque uma pessoa que dança também é um trabalhador da cultura. Uma pessoa que faz exposições, que cuida que pensa exposições, também é um trabalhador da cultura. Então, o que diferencia a pessoa que trabalha com dança de um trabalhador cultural que trabalha com a cultura? Essa é a minha dúvida. Por isso que eu sou contra essa generalização, que eu entendo mas é que dessa assim, forma. Thomas, é que nós estamos lidando aqui com pessoas que falam essa linguagem, né? Que Qual é a dominam diferença esse de campo. trabalhador Agora, se a gente pra pensar em gente? pessoas muito simples... Exatamente. Ó, Vê aí, Joyce, você que está no... Mais longe, por exemplo, a pessoa que limpa o teatro Cacilda Becker é um trabalhador da cultura? Não. É complicado. Pode ser e pode não ser. Entendeu? A questão é... Ele porque ele... Gente, o faxineiro, ele é capaz de chegar numa fila, ele falar sobre o espetáculo, falar a importância da eloquência cultural, de todo o processo de formação de público. Ele é um trabalhador cultural também, porque ele dissemina isso, ele pode perpetuar mas se a pessoa ampliar, for... enfim. Eu discordo. Se a pessoa for uma pessoa engajada e quiser participar. E a gente tem exemplos, posso falar do centro de convenções, que a pessoa não mistura, não sabe o que está acontecendo, quem vem, quem foi. A função dela é deixar o espaço limpo, ponto. Escriturário que trabalha dentro da Secretaria de Cultura é necessariamente um trabalhador da cultura? Não. Não. Ele faz compra para o centro de convenções, ele não é um trabalhador da cultura. Se ele responde processo, pedido de informação, ele não
é um trabalhador da cultura, ele é um trabalhador técnico-administrativo. Eu acho que se vocês quiserem manter, esse termo pode manter, mas aí tem que criar lá, parágrafo 1º. Entende-se por trabalhador da cultura para efeitos desta lei, e aí destrinchar isso. O que entra e o que não entra, entendeu? Dá para fazer, mas aí tem que colocar aí, tem que enquadrar mais ou menos isso. Como eu escrevi no chat, eu concordo com a Daisy, que eu acho que se a gente vai usar esse termo, e eu concordo também, qual é a diferença entre agente e trabalhadores? Eu concordo isso. Na minha leitura, no meu conhecimento, o termo que se usa é agente cultural, mas isso vem da minha experiência, por isso que eu não estou querendo sobrepor a nenhuma outra teoria ou outra prática, enfim. Eu entendo que também tem o seu grau, o seu nível de generalização, todos esses termos que a gente está usando. Mas eu concordo com a Daisy, que de certa forma a gente vai ter que enquadrar quem são esses trabalhadores da cultura que são atendidos. Porque a pessoa que limpa o teatro pode estar hoje limpando o teatro e amanhã está limpando, sei lá, a prefeitura, né? Pode estar limpando outra coisa, né? Ainda mais dentro do poder público, que esses serviços, inclusive, são terceirizados muitas vezes, né? Então, talvez essa pessoa não só não tenha interesse, como também não faça parte dessa estrutura daquele espaço onde ela está trabalhando, né? Então, eu acho que eu sou de acordo com a Deise, eu acho que a criação desse fórum... Eu não sei se trago... eu não sei se eu trago isso muito da educação, porque dentro da educação a gente também tem que ter muito esse cuidado, né? Assim, porque às vezes acontece da cozinheira querer ir lá ensinar a criança como que lê e como que escreve, sendo que tem um professor para isso, né? E aí não é desmerecer a categoria, mas é que existe uma formação técnica para aquilo né, atividades ações, né, muito bem direcionadas. Às vezes um cozinheiro põe a perder todo um trabalho que foi feito. Eu entendo esse ponto de vista que vocês estão falando, né? Temos frases no chat. Mas Deixa eu ler para entendo todos. também como... Paulo Rogério. Na realidade, vários setoriais se integram com outros, por isso o cuidado com o que o setorial irá focar. Nessa, ator pode estar no setorial de teatro. Travou para mim aqui, a Joyce. Para mim também. Joyce? E vocês normal. Deixa eu tirar a minha aqui, peraí. Deixa eu ver se... Voltei. Sim. Será que tá dando chabô por causa da tela? Bom, vamos lá. Vocês ouviram aí o que eu falei do Paulo? Só uma parte. Não. Então vamos lá, vou de novo. Paulo Rogério. Na realidade, vários setoriais se integram com outros, por isso, cuidado com o que o setorial irá focar. Nessa, ator pode estar no setorial de teatro, música, cultura tradicional. O músico, vice-versa, e etc. Aí, depois ele complementa. Essas características estão em ocorrência em todos os setores, por isso, objetivar os setores que contemplam A, B, C e D. O importante é nenhum ficar sem representatividade do setor. Porém, criar um setor para cada caso, iremos até ano que vem. É verdade, acho que a gente tem que fechar. Então, vamos fechar. Agentes, produtores e técnicos culturais? Para mim, tá ok assim o nome. Para mim também. Alguém se opõe a este nome? Fórum Setorial de Agentes, Produtores e Técnicos Culturais? E aí adiciona aquela cláusula que a Daisy falou. Acho que ninguém... de pôr isso aqui, ó. Fazer a paridade na... Acrescentar artigo com a Daisy de paridade para a composição. Só para a gente lembrar do que é. Senão, daqui a pouco eu saio, já não sei nem o que eu fiz. Lembra mesmo que eu já mando amanhã. Fechou. Então, aqui, gente, o da música volta a ser só música, ok? Porque daí o técnico acaba entrando ali. Volta um pouquinho lá em cima, só para eu entender, já. Então, artes visuais, artesanato, economia criativa, patrimônio, música, né? Isso. Já que eu tô anotando aqui também. Deixa eu seguir aqui, tá. Teatro também tá aqui.
Fórum Setorial de Teatro, um representante. Uhum. Fórum Setorial de Dança, um representante. Também Uhum. está aqui na original. Fórum Setorial de Circo, um representante. Também está aqui na original. Ó. Temos mais reserves 10 minutos. Se é isso que eu entendi deste inglês. Mas está acabando também, já são 9h28. Acho que a gente só vai acabar isso aqui e já era. Continuando aqui, Fórum Setorial de Cultura Tradicional. Então, depois do circo é o tradicional, né? Não. É isso? Tem produtores e técnicos aqui no meio para ficar tipo, na sequência das artes, mas ele pode vir no final, tanto faz. Uhum. Eu vou fazer o que o Thomas sugeriu também, de colocar por ordem alfabética, né? Ele apareceria lá em cima. Então, Fórum Setorial de Cultura Afro-Brasileira. Permaneceu. Uhum. Fórum Setorial de Literatura, Livro e Leitura. Aqui também houveram alterações. Então, aqui, ó, nós suprimimos as sugestões, né? Suprimir não governamental, ensino superior, comércio, indústria e zona rural. E aqui acrescentamos a cultura LGBT e agora esse setorial de agentes produtores e técnicos. Vamos falar um por um aqui das opiniões? Supressão da cadeira de instituições governamentais, nossa, instituições culturais não governamentais. Alguém é contra a retirada dessa cadeira? Eu estou de acordo pensando aquilo que eu falei, que eu acho que se eles não têm uma participação ativa, e eu não vi isso dentro dessa gestão onde eu estou aqui, que estamos vivenciando no momento, talvez os conselheiros que estão há mais tempo podem verificar isso melhor, mas se eles não participam, então é melhor que eles não estejam mesmo. Então, eu acho interessante que estivessem, mas se eles não participam, não tem por que eles fazerem parte mesmo. Se eu não me falha a memória, a Deise talvez possa me complementar aí, quando a gente falou dessas instituições culturais não governamentais, a gente chegou quase a uma conclusão de que não existem essas instituições no município, a não ser o Projeto Guri. Isso, quem é que pode enumerar alguma entidade cultural não governamental em Pirassununga? Porque até nós citamos a AMA, né? Porque a AMA, apesar de ter vários projetos culturais, a ANDE, elas não são instituições culturais. Acho que a única cultural que temos no município é o Projeto Guri. Que é governamental. Que é governamental, exato. Aí eu levanto duas questões. Uma é isso, que a gente, se a gente está restringindo não tem uma atividade cultural, uma instituição de finalidade cultural, eu acho que isso é muito restritivo. Mas, enfim, eu acho que era importante ter uma participação de instituições não governamentais. Mas, enfim, mais pelo fato de achar que restringir só instituições culturais é a mesma coisa que dizer que todo trabalho fotográfico é artístico. Eu não vejo assim, eu vejo o seguinte, as instituições que nós temos na cidade, as não governamentais, elas são ou vinculadas à saúde ou assistência social. E aí cai naquela mesma questão, quando você traz uma entidade de assistência social para um conselho de cultura, ela não sabe a que veio, né? A AMA agora está partindo, por exemplo, uma pegada cultural, mas a AMA é uma entidade socioassistencial de serviço de fortalecimento de vínculos. Né? Então, o foco da AMA, a cultura é
braço, é um pano de fundo, é uma ferramenta que ela aprendeu a utilizar muito bem, por sinal, né, como ferramenta de transformação social e de fortalecimento de vínculos. Mas o trabalho, por exemplo, da AMA é um trabalho socioassistencial, não é um trabalho, não é uma entidade cultural. Então, eu não vejo assim, por exemplo, para a AMA estar no Conselho de Cultura e no Conselho da Criança e do Adolescente e no Conselho da Assistência Social, ela pode ter problemas em algum momento, porque algumas entidades que estavam no Conselho de Saúde e Conselho da Assistência Social acabaram perdendo tanto subsídio, verba, quanto certificação do COMAS, da assistência social, porque eles entendem que a entidade ou é uma coisa ou é outra, ela não pode estar com um pé aqui e outro ali, né? Então, isso pode, inclusive, acabar prejudicando essas entidades, né? Eu vejo nesse sentido, assim. Eu sou a favor da retirada. Além do Thomas, alguém mais é contra a retirada dessas cadeiras? Dessas não, dessa. Bom, então está aprovada a retirada das instituições culturais não governamentais. Exclusão da cadeira de entidades de ensino superior. Eu também sou a favor da retirada dessa cadeira, porque, para mim, o ensino superior, ele pode muito, apesar da gente também não ter representatividade deles, né? Tivemos muito pouco, ele pode entrar aqui também no setorial de literatura, livre leitura, se for poder público, nós já temos a Secretaria Municipal de Educação. Eu acho que, se houver um interesse, tem uma representatividade aí dentro, sem precisar ter uma cadeira para eles. Alguém é contra essa retirada? Não. E tem uma questão também que eu queria falar, que eu tive algum problema recente, e aí que a ficha é assim, quando a gente coloca no Conselho Municipal as cadeiras do poder público, o poder público é obrigado a preencher essas cadeiras, ainda que seja no papel, mas ele tem que preencher. Mas quando você coloca uma instituição que não faz parte do poder público municipal, essa instituição pode ou não aderir, né? E aí você não tem como obrigar a preencher, né? Quer dizer, às vezes você fica aí sem aquela cadeira, sem a composição do conselho, porque, por exemplo, se você não tem uma universidade interessada em participar, você não pode chegar lá e falar assim, não, você tem que indicar. Então, é complexo por causa disso mesmo. Então, aqui estamos a favor da retirada do ensino superior? Ok. Partindo para entidades representativas do comércio e indústria. Alguém é contra a retirada dessa cadeira? Paulo Rogério, comércio e indústria já está representado através da cultura e turismo. Acho viável suprimir. Alguém é contra? Ok, gente, está suprimida. E a última cadeira representativa aqui, nós temos a entidade representativa da zona rural, que nós também opinamos pela supressão. Alguém é contra? Ok. E aí aqui a gente teve sugestão para inclusão da cadeira Fórum Setorial de Cultura LGBTQIA+. Alguém é contra essa inclusão? Então, estamos aprovados. Agora aqui, gente, eu acho só que não ficou paritário o negócio aqui. Agora a gente vai naquela questão que o Thomas falou. Agora a gente volta lá para ver quantas cadeiras serão de quem. Só lembrando que a gente tem pouco tempo, tá? Já são tem 36 minutos. 1 minuto e 10 nós temos disponível. A gente volta só para finalizar esse número de cadeiras e marcar a próxima? Eu acho legal. Encerra aí. Sim. Então deixa eu já tentar derrubar. Deixa eu abrir aqui, gente. Estou apanhando do Zoom. Meu trem travou.